Estamos no escritório MAB Advogados, assessoria empresarial e individual. Vamos conversar com a doutora Mirelle Alves Braz, que é especialista em direito empresarial. Tudo bem? Sempre uma satisfação muito grande recebê-la. Tudo bem, Rejane, é uma satisfação recebê-los no meu escritório sempre. Eu gosto de estabelecer relações sólidas e não só profissionais, relações pessoais também. Então eu tenho em ti, no Rogério, no Pantaleão, amigos, não apenas entrevistadores, ou enfim, não temos só uma relação profissional, temos uma relação pessoal. Então é um prazer mesmo recebê-los. Recíproco, então. Mas vamos falar sobre o escritório da doutora Mirelle, que é um escritório boutique. É um diferencial grande comparando com os outros escritórios de advocacia. Nos fale, então, como surgiu essa ideia de fazer um escritório boutique, não é? É uma boutique jurídica, é isso? Exatamente. Tu já deves ter ouvido falar sobre o médico de família e a falta que as pessoas sentem do médico de família, porque hoje os médicos se tornaram técnicos e também se tornou um grande negócio. Assim, o mesmo ocorre com a advocacia. A advocacia se tornou um grande negócio, um negócio empresarial, também uma empresa. Sim. O atendimento de massa e aquelas grandes teses, ações contra a CRT, para reaver subscrição de ações, ações revisionais bancárias. Todos já ouvimos falar em algumas dessas ações de massa, pelo menos, uma delas, né? SPC, retira o seu nome do SPC, Serasa, enfim. Na contramão, eu venho pensando há muito tempo num escritório que dê um atendimento mais pessoalizado e que seja dirigido para a necessidade do cliente. Nós sabemos que o mercado pode tratar de maneira igual, por exemplo, tributariamente, o empresário, mas nem sempre a mesma solução vai ser boa para todo o empresário, né? Então, eu busco adequar a situação de maneira muito clara, fazendo um trabalho artesanal. A gente não trabalha com advocacia de massa aqui no escritório. O conceito é justamente, a gente diz escritório boutique. Por que boutique? Porque quando se vai numa loja, numa grande loja, se tem o atendimento por pessoas que não têm responsabilidade sobre essa loja para uma decisão maior, né, quando surge uma dificuldade maior. O atendimento é padronizado para troca, para venda, enfim. Quando se vai a uma boutique, via de regra é o dono que atende. E esse proprietário tem condições de estabelecer um vínculo maior e conhecer melhor a demanda do seu cliente. Que é o que eu busco aqui. É conhecer a demanda do meu cliente, porque cada empresário tem um perfil de negócio. Então, eu não posso aplicar o mesmo tipo de atendimento jurídico para um empresário que tem um perfil inteiramente diverso. Existem empresários ousados, que gostam, que são mais arrojados e que, portanto, vão gostar mais de medidas jurídicas mais arrojadas. Existem profissionais que são mais contidos, que preferem agir com mais cautela, medidas talvez mais lentas. Então, a gente procura adequar o nosso trabalho e fazendo um atendimento, que é o principal, por profissionais habilitados. Via de regra, eu atendo pessoalmente todos os casos. É óbvio que eu não tenho condições de atuar em todas as pontas o tempo todo, mas não tem nenhuma tese jurídica que saia do meu escritório que intelectualmente não passe pela minha mão antes. Tá certo. Absolutamente nenhuma. Então, tem a minha assinatura e o meu compromisso. Eu jamais vou colocar aqui na responsabilidade de um estagiário, de um advogado recém-formado. A responsabilidade é minha. Aí está, então, o grande diferencial, que é um atendimento personalizado, rápido e atendimento também, muitas vezes, enxuto, não é? Como não é, sair numa reportagem que nós vamos mostrar sobre este escritório. Desde a decoração, não é? Começa pela decoração, que é linda, e vai até o atendimento, que é o essencial, não é? Há 15 anos a doutora Mirelle atua nesta área. Exatamente. A proposta, quando eu vim trabalhar aqui, e quando eu fiz as divisórias e a decoração do escritório foi de que fosse acolhedor e transparente. Então, como tu podes ver, as divisórias são de vidro, aqui todos os espaços são abertos, o cliente, ele está me vendo, eu não posso me esconder do cliente, eu não posso dizer que eu não estou, eu estou aqui, o cliente me vê trabalhando, me vê em ação dentro do escritório, que essa proposta é em todos os níveis, desde a parte da decoração, desde a constituição física do escritório, até a nossa proposta de trabalho mesmo.
para que esse cliente se sinta amparado. Ele tem que sentir que ele tem aqui um profissional que está a par da sua necessidade e da solução. E mais uma coisa, Rejane, a proposta é não perpetuar atendimento. Eu quero que o meu atendimento seja breve, porque se ele é breve, é sinal de que ele é bem sucedido. Né? E isso vai me trazer retorno. Essa pessoa vai voltar para mim quando tiver outro problema ou vai me indicar outras pessoas. Esses escritórios que perpetuam os atendimentos através de assessorias mensais, que são inclusive ilícitas, até é importante salientar que a assessoria jurídica mensal ela é permitida, desde que não se cobre taxa associativa, que é algo ilícito. Então, a proposta é que seja rápido, que seja ágil, trabalhar com uma equipe enxuta, onde se possa buscar a responsabilidade da equipe, onde se possa identificar eventuais falhas, né? E um atendimento com alta especialização. Ou seja, eu estudei para isso, mais do que isso, eu me especializei nas matérias em que eu trabalho, eu tive cuidado de buscar especialização nessas áreas. Eu não trato aqui, por exemplo, a parte trabalhista. Ela não é uma parte com a qual eu tenho afinidade jurídica. Poderia fazê-la? Poderia. Né? Mas eu preferi formar uma parceria com o escritório Gilberto Cunha, que tem esse conhecimento, que tem esse know-how, que é uma pessoa que tem especialização internacional, em Portugal. Então, eu busco a melhor qualidade para o meu cliente, porque eu assino embaixo. Eu não posso oferecer qualquer coisa. E aqui eu quero que ele se sinta em casa. É um ambiente familiar. É um ambiente... É o ideal, não é? É o ideal. Exatamente. Eu quero que essa pessoa se sinta em casa, que se sinta confortada e que sinta que vai ter um atendimento feito para ela, sob medida. Ótimo. Mas vamos agora falar, já que estamos em tempos de Copa do Mundo, como está o refis da Copa? Pois é, Rejane, assim, ainda dentro dessa proposta do escritório, eu fiquei um pouco preocupada quando se noticiou o refis da Copa. Por que da minha preocupação? As notícias, elas eram desencontradas e prometiam grandes soluções, de uma parte pelo governo, para as dívidas federais, e de outra parte, alguns escritórios que trabalham com essa atividade de massa passaram a vender aquelas facilidades, as magias, né? Em relação à questão do refis, como, por exemplo, lacunas legais que permitiriam ao devedor continuar devendo, e coisas que tais. E eu fui buscar o refis da Copa, que de fato, na verdade, é uma medida provisória que foi transformada em lei pela nossa presidenta Dilma Rousseff e que trata, na verdade, de incentivo para o mercado de veículos automotores. Sim. Ela só dedica ao refis da Copa, particularmente um pequeno parágrafo, com 3 incisos, que nada mais é que a manutenção de todos os refis anteriores, ou seja, os refinanciamentos de dívidas tributárias federais. Ela nos diz, a única, assim, talvez a alteração seria que para as dívidas até 2008, né, que foram lançadas até 2008, o contribuinte não vai precisar dar uma entrada para fazer o parcelamento em 180 vezes. Aquelas constituídas após 2008, necessariamente tem que se dar uma entrada. O que se noticiou nesse período? Que essa entrada seria somente de 5% do montante geral da dívida. Isso não é verdade. Então, houve uma grande busca dos escritórios jurídicos e de contabilidade para fazer as adesões, porque seria uma inovação. De fato, a presidenta prometeu uma entrada de 5%, no entanto, não foi o que ocorreu. Não foi cumprido. Não foi cumprido de maneira nenhuma. Até a presente data não foi cumprido. A lei é bastante clara. É uma entrada de 10% para dívidas até R$1 milhão, 20% para dívidas acima de R$1 milhão, ou seja, os grandes devedores fiscais, como nós chamamos. A gente sabe que, na verdade, as dívidas acima de R$1 milhão, uma entrada de 20%, até é ponderável, mas para os devedores até R$1 milhão, que seriam os pequenos devedores ainda pelo fisco, a gente sabe que uma entrada, um aporte de 10% para quem já está devendo é um valor muito alto. Então, a tendência ao não pagamento é muito grande. Sim. E, de certa maneira, inviabiliza a adesão ao refis. Lembrando que as multas, Rejane, que são excluídas para adesão no refis, elas chegam de 80% a 220% do próprio valor do débito. Então, tu imaginas que isso eleva quase que ao dobro a dívida tributária.
que é uma questão que pode ser discutida e questionada administrativamente, inclusive pelo próprio contribuinte, junto à Receita, mesmo sem a necessidade de um De advogado. preferência, não é? De preferência. Diretamente com a Receita. Mas, se Diretamente caso com a necessário, se for necessário, dê então uma orientação para quem precisar realmente de um advogado. Para quem precisa de um advogado, não conseguiu solucionar administrativamente junto à Receita, a própria Receita Federal, em segunda instância, no seu órgão de segunda instância, reconhece que essas multas são o que nós chamamos de confisco, ou seja, são elevadas demais. Então, pode buscar o auxílio de um advogado, com certeza que não venda facilidades, né, mas que busque uma solução sólida. Que não venda sonhos. E não venda sonhos, porque, Regiane, é bem simples, tudo que favorece demais a uma parte, e que nós sabemos que num contexto em que o empresariado, de maneira geral, é estrangulado pelo montante de dívidas, né, o crescimento da indústria hoje se noticiou no jornal, que caiu de novo no nosso país. Então, se nós vivemos dentro desse contexto, a gente sabe que a mágica não existe, ela não vai existir só para mim, a solução mágica. Então, certamente existe uma solução para mim, feita para mim, mas ela não vai ser mágica, nem vai ser simples, nem vai ser fácil. Não é? O caminho do direito, muitas vezes, ele é espinhoso, mas vai ser sólida, vai ser concreta. Então, essa é a importância, assim, eu sempre digo, procure o auxílio de um advogado. Confira o registro dele junto à OAB. Verifique a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela é disponível para o grande público. Se o valor cobrado for muito acima, é abusivo. Se for muito abaixo da tabela, certamente esse profissional, se ele não se valoriza, ele não vai lhe valorizar. Não tenha dúvida. Então, os disparates se corrigem já meramente com essas consultas. E, de preferência, busque referências desse profissional. Não vá no primeiro, não é? Importante é pesquisar e ver quem realmente merece, né? Com certeza. E na contramão, então, de toda essa indústria que a gente sabe que vai surgindo quando se tem problemas, vendedores de dificuldades, facilidades, enfim, venho bater forte na questão e no ponto de que o advogado, assim como o médico de família, ele deve ser aquele que lhe dá uma atenção especial. Que merece realmente a nossa credibilidade, não é? Claro que merece o crédito do cliente. Isso é bem simples, não se sustenta. A pessoa que não tem condições, o que está lhe vendendo uma fantasia, ela não se sustenta. Muito bem esclarecido, doutora Mirelli. Sempre é muito bom vir aqui neste escritório boutique. Nós estamos passando aí o endereço, o telefone. E sempre é um prazer. E até a próxima vez que viermos aqui, sempre tem um cafezinho maravilhoso. E o visual está diferente, né? Mas sempre lindo e competente. Muito obrigada por nos receber mais uma vez e até a próxima. Obrigada, Regiane, e até a próxima. O Momento Jurídico tem uma credibilidade que muito me honra. É a mesma questão que eu falei dos advogados. Quando o profissional que é o apresentador e que está por trás de um programa de TV, ele tem credibilidade, ele se mantém no mercado. É verdade. É o teu caso. É por aí. Obrigada. Nós vamos aos comerciais, em seguidinha a gente volta.